Olá, hoje eu vou dar início a uma série de vídeos falando sobre fake news e falando sobre as principais fake news que acontecem há mais de 30 anos na política nacional e falando sobretudo das fake news que ocorreram em 2018 e que provavelmente vão acontecer em 2022. Então, nesse vídeo, eu vou falar de uma das principais fake news que ainda roda no mundo, no Brasil especialmente, há pelo menos 35 anos, que é a fake news que diz que o PT ou que a esquerda vai perseguir os evangélicos. Então, agora nós vamos começar a falar desse tipo de fake news. Então, pessoal, essa semana eu conversava com um amigo meu que é capitão da aeronáutica e ele me mandou um áudio falando que se votasse no PT ou na esquerda, os evangélicos seriam perseguidos no Brasil. Então, essa é uma fake news que roda o Brasil desde 1989, desde quando Lula se candidatou a primeira vez a presidente da República, lá em 1989, quando ele ficou em segundo lugar. Desde aquele período, se criou, não só no meio evangélico, mas também no meio católico, essa fake news dizendo que a esquerda ou que o PT iam perseguir os evangélicos, iam perseguir os cristãos no Brasil. Naquele período, os evangélicos não passavam de 20 milhões de pessoas, era um grupo ainda muito pequeno, muito incipiente na sociedade brasileira e sem força política. Mesmo assim, começou a correr, sobretudo a Igreja Universal, que apoiou o ex-presidente Collor de Mello, inclusive ganhou a TV Record através de troca de apoio ao ex-presidente Collor de Mello, começou a criar com muita força essa fake news no meio dos evangélicos. E aí, pessoal, o que é interessante, só para você ter ideia, essa semana também o pastor Marco Feliciano falou que se a esquerda voltar ao poder, se Lula ganhar, os pastores seriam presos por homofobia. Então é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje aqui. Vou falar sobre várias fake news e hoje, especialmente, vou falar sobre essa fake news extremamente divulgada, essa mentira, de que se a esquerda chegar ao poder e se o PT ganhar a eleição, os evangélicos vão ser perseguidos. Por que essa fala, que é muito divulgada entre os pastores bolsonaristas, por que essa fala é extremamente mentirosa e maliciosa? Primeiro, porque nunca os evangélicos cresceram tanto como no governo do PT. E olha quem está falando com você, eu vou abrir para você, é uma pessoa que não vota no PT, que nunca votou no PT e que vai votar no Ciro Gomes agora. Mas o vídeo foi feito não para fazer politicagem, mas para combater as fake news e as mentiras difundidas na eleição. Então esse é meu papel aqui enquanto professor. Então é meu papel enquanto educador e enquanto alguém que escreveu 2 livros sobre política, um publicado na semana passada e o próximo que será publicado em setembro. Então o meu compromisso aqui é com a verdade, o meu compromisso aqui é com a educação e o meu compromisso aqui é esclarecer vocês sobre a verdade. Então, em primeiro lugar, nunca os evangélicos cresceram tanto como nos governos petistas. Ou seja, o PT ficou quase 14 anos no poder, com 2 mandatos do governo Lula e com 1 mandato e quase meio do governo Dilma. Ela sofreu impeachment em 2015. Então o que acontece, pessoal? Esse período foi o período que os evangélicos mais cresceram. Se você pegar o censo de 2010, está lá dizendo que haviam pelo menos 22 milhões de evangélicos no Brasil. Hoje, nós estamos por volta de 50 milhões. Isso prova que foi no período em que o PT governou que a igreja evangélica mais cresceu no Brasil. E quem está dizendo isso não sou eu, é o IBGE, e só você olhar para a sociedade. Quem eram os evangélicos há 20 anos e o que são os evangélicos hoje? Qual o poder que o evangélico tinha há 20 e 30 anos, somente poder político, ou seja, nenhum, e o poder político que eles têm hoje. Ou seja, nunca a igreja cresceu tanto como no período do governo petista. E nunca nenhuma igreja foi perseguida no período em que Lula e Dilma governaram. Muito pelo contrário. Houve inúmeras alianças do presidente Lula e também da presidente Dilma com a bancada evangélica e com os grandes pastores evangélicos do Brasil. Pastores esses que eu não gosto de nenhum deles. Vamos dar um exemplo? Nós temos inúmeras fotos, vou mostrar para vocês aí, a foto do Silas Malafaia,
junto com o presidente Dilma, porque o Malafaia apoiava o presidente, junto com o presidente Lula, e o Malafaia apoiava o presidente Lula, assim como Edir Macedo apoiava, e tantos outros pastores poderosos do Brasil apoiaram o governo Lula. Também apoiaram o governo Dilma, e a maior prova que eles apoiaram o governo Dilma foi que o bispo Macedo teve o seu sobrinho, que também é bispo, o bispo Marcelo Crivella, que foi ministro da pesca do governo Dilma. Então, olha só, se o PT persegue a igreja, se o PT persegue tanto a igreja como estão dizendo aí, por que o bispo Macedo tinha um sobrinho dele que é bispo, o bispo Marcelo Crivella, foi prefeito do Rio de Janeiro, por que ele foi ministro da pesca no governo Dilma? Ou seja, estão contando mentira para vocês. Então, não acreditem nessas falácias. Só para dar outro exemplo, o bispo Macedo comprou em 2013 o Banco do Paraná, o Banco Renner, ele comprou 49% das ações do Banco do Paraná no governo Dilma. Então foi a Dilma que vendeu um banco público para ele, o que é um absurdo total. E ela cometeu esse absurdo para fazer média com Edir Macedo, porque ela sabe que o apoio do Edir Macedo dá milhões de votos, como deram milhões de votos para o Bolsonaro. Então, esses pastores que hoje fazem texto, por exemplo, o Edir Macedo fez um texto agora contra o PT, dizendo, contra a esquerda no modo geral, fez um texto dizendo por que um cristão não pode ser de esquerda. Eu só acho que o Edir Macedo, ele e o povo do Universal se esqueceram que eles ficaram do lado do presidente Lula e da presidente Dilma durante esses 14 anos. Ou seja, esses evangélicos, eles estão onde o poder está. Então hoje eles fazem textinho dizendo que o cristão não pode ser de esquerda. No entanto, todos eles estavam ali comendo com o PT, estavam apoiando o PT no período que o PT governava. Então vocês vão ver também aí a fotinha da matéria aí. Então, pessoal, só para mostrar que isso não é verdade. Então, ó, a Universal e os demais líderes denominacionais do Brasil, evangélico, sempre apoiam quem está no poder, independente de sua ideologia, independente de seu partido. Os pastores poderosos estavam no poder, estavam apoiando o Collor, estavam apoiando o FHC, estavam apoiando Lula, a Dilma, o Temer, agora estão com o Bolsonaro. Ou seja, esses caras estão aonde o poder está. Então, ó, a Universal sempre foi uma igreja politiqueira, sempre fez politicagem, e ela sempre esteve aonde o poder está. Então, isso que a gente tem que deixar claro. Nunca houve perseguição em governo nenhum aos evangélicos. Muito pelo contrário. O governo que perseguiu muitos, tanto evangélicos como uma parte significativa da Igreja Católica, foi o governo ditatorial. Na ditadura militar, foi o período em que vários pastores, e sobretudo padres da teologia da libertação, foram perseguidos. E isso é muito fácil comprovar para vocês. É só vocês lerem a tese de doutorado do reverendo Marcos Amaral, um pastor presbiteriano muito famoso que faz debate na Melodia. O reverendo Marcos Amaral, ele fez uma tese de doutorado mostrando as pessoas que foram entregues pelos próprios pastores aos ditadores para serem torturados ou exilados, ou seja, para serem expulsos do Brasil. Então a ditadura, sim, ela perseguiu muitos evangélicos e também perseguiu parte significativa da Igreja Católica, especialmente o pessoal da teologia da libertação. Então, por exemplo, perseguiu o Frei Beto. O Frei Beto foi preso, torturado. Inclusive, o Frei Beto tem um livro maravilhoso falando sobre a perseguição que ele sofreu. Inclusive, esse livro dele virou filme, que é o livro Batismo de Sangue. É um filmaço que o Caio Blatt é o ator principal desse filme. Então, o cardeal D. Eugênio Salles foi perseguido, o Frei Beto, dentre inúmeras outras autoridades religiosas, foram perseguidas no período da ditadura. Mas nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder religioso foi perseguido no período da redemocratização, ou seja, de 1989 até 2022. Não existe nenhuma perseguição religiosa, muito menos perseguição aos evangélicos. Pelo contrário, como eu falei, foi o período que os evangélicos mais cresceram no Brasil. Uma outra fake news difundida que tem a ver com essa da perseguição aos evangélicos é a fake news que diz que, e muito difundida há alguns anos atrás,
que pastores e padres seriam obrigados a fazer casamento de homossexuais. Gente, eu fui dar palestra na igreja do pastor Jacó, da metodista aqui de Campo Redondo, e uma irmã, e eu falei lá sobre homofobia, e uma irmã falou, é verdade, ela falou comigo, é verdade, palestrante. Eu sempre ouvi na igreja evangélica, nas igrejas que eu frequento e frequentei, que os pastores seriam obrigados a casar homossexuais. Pessoal, esse discurso mentiroso que a bancada evangélica criou, elegeu centenas de deputados em vários estados brasileiros, contando essa mentira que muita gente caiu. E essa é uma mentira tão deslavada, tão assim absurda, que eu não sei como é que as pessoas evangélicas caem, e até católicas caem, num absurdo desse. Isso por quê? Primeiro, porque ninguém é obrigado a casar. Olha só, pessoal, eu não sou obrigado a casar, você que está me ouvindo não é obrigado a casar, e ninguém é obrigado a casar. Ou seja, se nós não somos obrigados a nos casar, e também a igreja, a religião, não é obrigada a fazer casamento de ninguém. Ou seja, o pastor pode alegar que ele faz casamento só dos seus membros. Então, isso é um absurdo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da igreja católica aqui. A igreja católica, ela requer 4 coisas para que a pessoa se case dentro da igreja católica. Primeiro, que obviamente uma pessoa para casar na igreja católica, ela tem que ser batizada. Ela é obrigatoriamente, ela tem que ser batizada. Segundo, ela tem que fazer a primeira comunhão. Terceiro, ela tem que ser crismada. E quarto, ela tem que pagar a igreja. Porque a igreja católica, como todo mundo sabe, ela não faz casamento gratuito. As pessoas pagam uma taxa na igreja. E muitos desses lugares a taxa é caríssima. Eu vou dar um exemplo aqui e vou mostrar a reportagem para vocês, com a foto aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Só para vocês terem ideia, o dado de 2017, o Mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, uma igreja lindíssima, histórica, ele cobrava em 2017, nós estamos em 2022, os dados que eu tenho do jornal aqui é de 2017, ele cobrava R$6.000 para você casar dentro do Mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro. Só para vocês terem ideia, o Mosteiro de São Bento cobra R$6.000. Dados de 2018 e 2019, da Catedral Anglicana. A Catedral Anglicana casa gente de todas as religiões, diferente da Igreja Católica, que só casa católico. A Catedral Anglicana, ela cobrava em 2018 até o início de 2019, R$2.900 para você realizar uma cerimônia de casamento dentro da sua igreja. Então, a Catedral Anglicana. Outra igreja aqui, dado de 2019, a Catedral da Sé de São Paulo cobrava em 2019 R$3.000 para você se casar dentro da Catedral da Sé. Ou seja, não é de graça. Outro dado aqui, da Igreja de Nossa Senhora do Brasil, que é a igreja preferida dos artistas. A maioria dos artistas paulistas prefere se casar nessa igreja, que é a Igreja Nossa Senhora do Brasil. Então, dados aí de 2018, essa igreja cobrava R$4.800. Então, para um padre fazer a cerimônia matrimonial dentro dessa igreja, a Igreja Nossa Senhora do Brasil, ele cobra R$4.800, isso em 2018. Lembrando que nós estamos em 2022 e, obviamente, esse valor pode ser muito mais alto. E uma última igreja aqui, para fechar isso aqui, vocês terem ideia do que eu estou falando, é a Igreja da Nossa Senhora Aparecida. Lá na Basílica Nossa Senhora Aparecida, dados de 2019, ela cobrava R$3.025 para se casar dentro da igreja. Então, essa fake news que diz que tem que votar em evangélico, tem que votar na bancada evangélica, porque senão os pastores vão ser obrigados a casar homossexual ou homossexuais, ou falar o que o Marco Feliciano falou, dizendo que se Lula foi eleito, se o PT foi eleito, os pastores serão presos por homofobia. Gente, isso é um absurdo total, pelo amor de Deus. Isso é uma ignorância. Então, além de ser uma ignorância, isso aqui é má fé. É mentir, uma pessoa que faz isso sendo líder religioso, é uma pessoa sem escrúpulo, é uma criatura abjeta, é uma criatura totalmente nefasta, que não vale, uma criatura que não tem valor nenhum, porque se uma pessoa como eu, sou professor, se eu minto para os meus alunos, eu minto para vocês, já é horrível, já é uma coisa ridícula, muito mais sendo líder religioso e mentir assim descaradamente. Então, pelo amor de Deus, não dê valor a esse tipo de coisa. Isso é falácia, isso aí é coisa para enganar idiota. E uma outra questão,
para falar para vocês. Cuidado com corrente de WhatsApp. Se informe em livros. Se informe de a melhor qualidade, que é através dos livros. Então essa é a maneira correta de você se informar. Artigos científicos, tese de doutorado, tese de mestrado, dissertação de mestrado. Se forme pelos meios corretos. O WhatsApp não informa, ele desinforma. Corrente do Telegram não informa, ele desinforma. Então, esse é o vídeo sobre a primeira fake news. E a primeira fake news é que se a esquerda ganhar ou que se o PT ganhar, os evangélicos serão perseguidos. E isso é mentira, porque nunca os evangélicos cresceram tanto como cresceram no governo do PT. Então, pessoal, esse vídeo aqui não é para você votar no PT, muito pelo contrário, porque nem eu voto no PT. Esse vídeo aqui é para mostrar o que são as fake news e, obviamente, essas fake news são difundidas por evangélicos e, sobretudo, por bolsonaristas. Então, eu vim aqui como professor, como educador, para mostrar as mentiras e as falácias que estão sendo difundidas Brasil afora, e eu comecei por essa fake news aqui, e amanhã eu vou gravar outros vídeos e vai ser inúmeros vídeos falando sobre as fake news que estão sendo mais difundidas no Brasil. E essa fake news, por exemplo, ela tá no Brasil aí desde 1989. Então nós estamos de 89 até 2022, pessoas sem escrúpulos falando que se a esquerda ganhar, os pastores serão perseguidos, que a igreja evangélica será perseguida, e isso aí é tudo mentira, é tudo falácia, e muito pelo contrário. Os dados do IBGE e os dados reais mostram o contrário, que nunca a igreja cresceu tanto como nesse período e que nunca houve perseguição à igreja no Brasil. E a perseguição houve no período da ditadura militar, como eu dei exemplo aqui. Tem aí o livro e a tese do reverendo Marcos Amaral, tem vários livros do Frei Beto falando sobre perseguição na ditadura. Nós temos aí o testemunho do Dom Eugênio Salles, de um grande cardeal católico do Brasil, e do Frei Beto, do Leonardo Boff, todos eles mostrando, e também um outro grande teólogo protestante, que é o Rubem Alves. O Rubem Alves também foi um perseguido, também no período da ditadura militar, e ele também tem inúmeros livros falando sobre a perseguição aos pastores e parte da igreja evangélica e católica no período da ditadura militar. Então, pessoal, vamos largar de fake news e vamos se estabelecer na verdade. Abraço a todos, boa noite.